Olá, amigos, boa tarde para todos. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, enquanto vão entrando as pessoas aí, eu vou me apresentando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Estélio Torquato Lima, sou professor da UFC desde 2009, mas já ensino há quase 30 anos em universidades. Só um minuto. Bom, então, gente, eu comecei ensinando na Universidade de Mossoró, onde eu iniciei na UES, mas concluí numa universidade lá no Rio Grande do Norte. Eu era professor, era funcionário da Petrobras, fui transferido para Mossoró e lá concluí meu curso. E lá mesmo houve um concurso em 95, eu passei e comecei a ensinar. Aí larguei a Petrobras para ensinar apenas. Aí comecei especialização, mestrado, doutorado. Pouco antes da pandemia decretar o isolamento de todos nós, né, eu concluí o pós-doc. Fiz o meu pós-doc lá na Universidade Federal da Paraíba, onde estudei a história do cordel. Então, pessoal, por falar em cordel, vocês estão vendo aí atrás de mim. Professor, sou tão novo, né? Na sexta-feira que vem agora eu completo 55. Tenho um filho de 31, um de 30, um de 10 e um de 5, que acabou de completar 5. São 4 meninos, todos homens. Ok? Pois bem. Então, gente, vocês estão vendo atrás de mim aí. Aí são algumas obras minhas. Em 2008, totalmente por acaso. Olha aí, Lucas. Daqui a pouco te darei palavra. Lucas, o nosso monitor, uma figura que promete muito inteligente, muito aplicado. Então, gente, como eu falava, não é? Vai ser muito engraçado isso aqui, eu me dividindo entre. Bom, então em 2008, pessoal, eu comecei a perceber que meus alunos temiam as obras mais do que as amavam. Eu fazia seminário e as pessoas queriam sempre o livro menor. Eu disse, como é que pode no curso de letras as pessoas escolheram o livro menor, né? E aí eu tive essa ideia, houve uma greve lá na UES. Houve uma greve na UES e eu aproveitei esse tempo para pensar numa estratégia de que quando retornássemos eu tentasse diminuir um pouco esse medo das pessoas que tinham de Shakespeare. Se eu quisesse assombrar alguém, eu dizia Miguel de Cervantes, a pessoa já colocava a mão, não. Então eu passei esse período fazendo cordéis que eram na verdade resumos de obras. Eu fiz 15 cordéis com resumos de obras, 3 em cada período literário. E aí quando houve o final da greve, eu trouxe, era um trabalho que eu distribuía em sala para os alunos e deu muito certo. Eles começaram a pedir a obra original para ler, né? Alguns gostaram tanto que nem me devolveram a obra. É uma coisa muito linda de se ver. Então não parei mais, né? Deu tão certo porque uma amiga soube dessa história, ficou no meu pé até eu publicar o primeiro. Então em 2008, em junho de 2008, eu publiquei o primeiro, que foi o Don Quixote de La Mancha, e não parei mais. Hoje já são quase 400. A maioria deles são obras, são versões de obras literárias. Aqui nós temos, por exemplo, Shakespeare nas rimas do cordel, que são 11 peças do Shakespeare que eu coloquei. E o Vento Levou em Cordel, Iracema, Moby Dick,
Pequeno Príncipe e por aí vai. Este livro aqui, no cantinho, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Esse livro foi o primeiro, aliás, ele reúne as primeiras obras minhas. Dos 15 cordéis, aqui reúnem-se 12. A editora escolheu 12 dos 15 e transformou nesse livro aí, que por sinal vai sair uma continuidade, uma continuação dela, né? Ok? Então, gente, é isso. Eu já estou mais perto da aposentadoria do que para meio de caminho, não é? E é isso. Eu entrei em 2009 na UFC como professor de literaturas africanas. Foi o primeiro concurso para esta disciplina. E o vento levou, alguém perguntou. E o vento levou, eu levei 4 anos fazendo. É o meu filme favorito. E ele tem, simplesmente, pessoal, são 7.140 versos, né? E isso, ele tem um dele também ali. Esse livro, pessoal, foi durante algum tempo o maior cordel que alguém já escreveu, né? Um colega acabou de me superar lá na Bahia, mas vai ter volta. Eu vou ampliar, vou passar dele de novo. Aí vamos ficar nessa brincadeira até. Então, este livro aqui, pessoal, ele tem quase o tamanho em quantidade de versos dos Lusíadas do Camões, né? Então, gente, eu fui fazendo essa introdução só para o pessoal vindo aparecendo aí, para a gente não prejudicar quem entrasse depois aí. Então, vamos lá. Eu vou começar logo falando, gente, sobre a história das aulas síncronas e assíncronas e gravação de aula, essa coisa toda. Esta aula está sendo gravada. Nós temos um canal no YouTube só para receber as disciplinas, né? Então, sendo aula síncrona ou não síncrona, vai estar à disposição de vocês lá a aula e os PowerPoints, né, os slides que eu uso para roteirizar a aula, também eu envio lá para o SIGA, uma área lá que eu coloco para vocês todos, ok? Então, até o semestre passado, gente, minhas aulas eram predominantemente assíncronas, né? Primeiro por uma questão pessoal aí. Eu tenho um menino pequeno, então, por exemplo, eu estou gravando essa aula porque ele está no reforço agora. Mas ele estando aqui, ele quer estar do meu lado, quer brincar comigo e tal, quer conversar. Então não dá para gravar a aula direitinho, não. Eu gravava as aulas durante a madrugada, quando ele dormia, depois que ele dormia, gravava as aulas e colocava lá no canal. Só que semestre passado, Edmara Souza saiu da reunião. No semestre passado, os alunos pediram que eu ficasse pelo menos fazendo um misto aí de aulas síncronas e assíncronas, né? Então esse semestre nós vamos ter aí uma aula síncrona, e aí passa uma semana sem ter aula síncrona, mas eu mando a disciplina, a aula, ou então duas, vai às vezes uma, às vezes duas, vai depender aí do meu ritmo. Bom, então eu, independente disso, pessoal, eu não farei chamada. Então não se preocupe com a questão da chamada aí, porque as aulas estarão lá no canal, então vocês poderão sempre assisti-las. Para mim é como se vocês estivessem presentes. É claro que nesse contato vocês podem fazer perguntas, né? E aí flui melhor, a gente aproveita melhor, isso aí eu sei. Então nós teremos aqui esta aula, estamos tendo esta aula. Semana que vem não teremos aula síncrona, talvez na outra ou há 2 semanas a gente tem uma nova. Eu vou sempre avisando para vocês quando a gente tiver as aulas síncronas, ok? Bom, o que mais? Então, as aulas estão sendo gravadas. Como eu sou praticamente analfabete, Lucas sabe muito bem disso, né? Ele que me ajuda, é meu braço forte nesse ponto aí. Então eu não sei gravar pela fórmula tradicional. Então aqui do meu lado há um
a um celular gravando esta aula. Então logo nós terminemos, eu vou lançar lá no nosso canal e aviso para vocês quando já tiver à disposição de vocês para assistir. Bom, eu vou começar, pessoal, com o programa da disciplina. Eu vou ver aqui se eu consigo dividir a tela com vocês, a tela inteira. Olha, tá vendo aí, ô Lucas, como eu já estou um passo adiante, já sei até, quer dizer, eu acho que sim. Vamos ver. Estão conseguindo ver, pessoal, o programa da disciplina? Olha aí, Deus é pai, não é padrasto, né? Então, gente, o nome da nossa disciplina chama-se Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E tem a seguinte ementa: Estudo das literaturas africanas de língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Através da leitura e análise das obras dos mais representativos autores dos países referidos. É bom que se diga, pessoal, que na África há um outro país, além desses 5, que também fala português, mas é só em uma ilha, que é a outra Guiné. Existem 3 Guinés. Então a Guiné Conakry, ela tem uma das ilhas dela que fala o português também, porque essa ilha pertencia a Portugal. Portugal cedeu para a Espanha em troca de uma parte da possessão espanhola que ela tinha lá no sul do país, né? Então, mas de toda forma, a língua oficial de lá não é a língua portuguesa. Então, quando falamos em literaturas africanas de língua portuguesa, estamos falando desses 5 países aí, tá? Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre essa história de língua portuguesa daqui a pouco. Então, não vou colocar o carro na frente dos bois. A disciplina, pessoal, como justificar a inserção dessa disciplina na grade, né, na nossa grade, é alvo inclusive de discussão. Já houve até discussão através de jornais, alunos que defendiam que a disciplina deveria sair do quadro obrigatório, deveria a literatura cearense entrar no lugar dela. Bom, para início de conversa, para mim não devia ter disciplina obrigatória. Os alunos deveriam fazer sua própria bandeja, assim, como quem se serve num self-service, né? Para mim, todas as disciplinas deveriam ficar à opção do aluno, né? É claro, se você escolhe uma habilitação em língua inglesa, em língua francesa, aí sim, né? As tuas bandejas já ficam mais limitadas, mas para mim não deveria existir literatura cearense como optativa, literatura africana como obrigatória. Comece por aí. Mas para justificar a disciplina, pessoal, existem várias fórmulas. Uma delas é lembrar a lei 10.639, que foi assinado em 2003. Essa lei, pessoal, ela reza, tornou obrigatório o ensino de fundamentos de história e cultura afro-brasileira. Então, no ensino fundamental e médio, os alunos devem ter acesso a esse conhecimento, porque a nossa cultura, pessoal, ela deve muito, né, aos escravizados. A gente costuma chamar escravos, né, mas na verdade são escravizados, pessoas que vieram lá da África forçado até aqui. E a nossa cultura hoje é impensável sem pensar no legado que a África deixou entre nós. Então, quando essa lei foi estabelecida, logo surgiu uma demanda: como vamos formar os professores que irão ensinar os alunos do ensino fundamental e médio esses conhecimentos? Claro, a história vai se encarregar de uma parte dela, né? Mas também a cultura. E aí o curso de letras ficou encarregado de trabalhar essa parte da literatura. Então a disciplina africana de língua portuguesa, ela se justifica do ponto de vista, né, legal por conta disso.
Mas eu prefiro esquecer isso tudo e dizer o seguinte, gente. É porque a literatura, uma literatura fabulosa, né? É uma literatura que tem muitos pontos de contato com a nossa, porque não apenas pelo fato de termos tido um colonizador comum, mas a própria formação cultural nossa, né? Ela tem vários pontos de contato. Inclusive a maneira como nós cultuamos, nós nos relacionamos com a divindade, né? Muito próxima do africano, né? E como eu falei, ela tem uma literatura maravilhosa que deve ser lida. Hoje em dia, quem não conhece, quem já não ouviu falar de Mia Couto, né? Pepetela, tantos outros autores fabulosos, Agualusa, né? Luandino Vieira, poxa, tantos outros, né? Ondiak, e ficaria aqui enumerando um atrás do outro, né? De autores que merecem ser conhecidos, né? Ser estudados, Noemi de Souza, e por aí vai. Então, até hoje, dos grandes presentes que eu tive com a minha disciplina é receber mensagens de pessoas agradecendo. Às vezes eu posto no meu no Facebook alguma coisa sobre o Mia Couto e aluno vai e diz: olha, professor, conheci Mia Couto através do senhor e tal. Professor, desculpa Oi. interromper rapidinho. Os alunos estão dizendo aqui que tem gente pedindo para entrar, tá aparecendo alguma mensagem aí. Tá. Pois é, isso foi até um erro meu, que eu devia ter deixado isso na sua mão, né? Tem mais alguém? Não tem como você, né? Porque eu sou o bambambam, o administrador, devia ter deixado na sua mão, ok? Vai me chamando a atenção aí, viu? Vai me chamando a atenção quando tiver mais pessoas. Pode deixar. Então, peraí, deixa-me ir aqui ao programa. Estão vendo o programa? Estão vendo o programa, gente? Sim, tá dando ver. Pronto, pode perguntar. Alguém vai perguntar alguma coisa, não, né? Bom. Então, gente, eu vou pulando aqui algumas coisas. Olha. Então, são 5 países. Vocês percebem de imediato a impossibilidade de darmos conta de todo esse conteúdo. Então, nós que trabalhamos a literatura africana, principalmente eu, Leite Júnior e o José, né? Nós decidimos que iríamos nos concentrar em 2 países apenas, que é Angola e Moçambique. Os outros países, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e São José e Príncipe, serão estudados em cadeiras optativas que nós ofereceremos, tá? Que são cadeiras que permitirão nos deter nesses países especificamente. Então nós trabalharemos apenas com Angola e Moçambique e en passant eu vou trazer alguma coisa desses outros 3 países. Professor, mais solicitações aí, viu? Ótimo, perfeito. Ok, eu não sei onde estou. Eu não estou conseguindo entrar aqui no... Vai lá no Google e vai na primeira tela que aparece. Clica lá no íconezinho. Isso, você vai na primeira tela. Ah não, Pois. no caso é do Siga, né? Não sei porquê. Volta na outra. Isso. Pera aí, só um minuto, gente. Tenham paciência, porque eu sou da época da... não estou conseguindo acessar. E agora, José? Professor, vai nesse ícone, na primeira aba. Nesse aqui? No cigarro, cigarro. Do lado. Aquela no cigarro, professor. Você vai Vai lá de novo. Olha, tô aqui. Aí Cigarro, perfeito. Tá certo. Obrigado, meu amor. Obrigado. É isso mesmo. Vocês têm que me ajudar mesmo. Porque vocês serão ajudados no futuro, quando as coisas forem manipuladas só pelo pensamento, tá? Acredite, a gente envelhece.
Bom, então como eu falava, pessoal, nós vamos ficar apenas nesses dois países, mas de toda forma o programa está aqui apresentado para vocês, né? Então nós teremos as primeiras aulas, serão aulas introdutórias, que eu vou trazer informações gerais sobre os países, tá? Nós já vamos começar hoje. E depois a gente entra em Angola. Sempre que eu começo cada país, eu vou trazendo informações gerais sobre a história, cultura, geografia. Depois a gente vê os períodos literários de cada país. E aí finalmente a gente entra na literatura. Começo pela poesia, depois vou para a prosa, tá bom? Então aí tem alguns autores, pessoal. Eu não vou me demorar falando, porque está escrito. Vocês leem. Esse material está desde o começo do semestre. Aliás, antes do semestre começar, já tinha colocado lá na área de materiais do SIGA, ok? Bom, então eu vou pulando e vou direto para as avaliações. Então, o semestre passado, gente, em conversas com o meu monitor, a gente pensou em formas diferentes de avaliação, porque nós estamos vivendo um período especial, método de transmissão das aulas também especial, não tinha sentido a gente continuar com as avaliações tradicionais. Então nós chegamos a essa fórmula que deu muito certo no semestre passado. Então, como é a avaliação, pessoal? Primeira avaliação, serão duas. Então, a segunda, ela poderá, dependendo do nosso ritmo, ela poderá não ser obrigatória, tá? Ela pode ser só uma disciplina que vai acrescentar um ponto na média de vocês. Então, a avaliação é o seguinte: contribuição com o desenvolvimento de um dicionário de escritores africanos da lusofonia. Então, vocês serão divididos em equipes, vocês se distribuirão em equipes, consultarão, independente da turma, pessoal. Vocês podem formar equipe com alunos da outra turma. Então, vocês podem trabalhar ou individualmente, ou em duplas, ou até em trios. Pode ser um quarteto? Pode, desde que seja formado por 3 elementos, tá? Então, individualmente, em duplas ou em trios, os alunos devem redigir um texto trazendo a biografia do autor, as características da obra e análise de pelo menos uma das obras desse autor. Então, antes de vocês fazerem esse trabalho, pessoal, que não é para agora, é lá para o final do semestre, o professor, eu enviarei para vocês um texto que vai servir de guia, né? Então, nesse texto vai estar mais ou menos como eu quero que vocês elaborem o texto de vocês. O autor com o qual vocês trabalharão será definido através de sorteio, né? Então, vocês terão que confiar em mim. Eu farei o sorteio e vou indicar. Depois que vocês trouxerem as equipes, organizarem as equipes, vocês me informam. Mais solicitações. Opa! Vocês me informam. É por isso que é importante vocês não demorarem a entrar, porque aí a aula não fica sendo interrompida, né? Então, gente, vocês então irão fazer esse texto sobre esse autor, tá? Então tem até uma distribuição. Então no mínimo 3 páginas, no máximo uma para biografia, no máximo uma para as características, e o mais importante é essa parte final, que é a análise da obra do autor. Então se vocês caiu para vocês um poeta, vocês analisam 3 poemas. Se for um escritor de prosa de ficção, aí vocês podem analisar só um conto ou um trecho de um romance que ele escreveu. A data de envio a gente ainda vai definir, tá? Vocês irão mandar para mim em Word, não mande em PDF. Para este e-mail aí, só pode ser este e-mail. Eu tenho bem uns 4 e-mails, mas só pode ser este aí. Não pode mandar para outro. Mas não se preocupem, que tudo isso vai ser discutido a seu tempo. É só para vocês verem aí o que é que nós bolamos para avaliação.
E aí uma segunda avaliação, pessoal, quem não fez o primeiro, obrigatoriamente tem que fazer a segunda, né? Que é a produção de um texto para você supostamente concorrer à monitoria da disciplina. Então nós enviaremos para vocês o texto que o Lucas utilizou para ingressar como monitor, né? Então nós já queremos prepará-los para substituí-lo no futuro, né? Então, produzir um texto para supostamente concorrer à monitoria da disciplina. O texto, pessoal, ele é muito individual. Por isso que se vocês resolverem fazer esse texto, número 2 aí, com o grupo, vocês vão ter que inventar um personagem. Por quê? Porque tem uma parte, uma seção do trabalho que é com um memorial, que você vai falar um pouco da sua trajetória, tal. Então, como são 3, vocês inventam um personagem e criam lá, né, esse personagem. Quando vocês chegarem à mão de vocês o texto, vocês lerem, vocês entenderão o que eu estou falando, ok? Bom, alguém quer fazer pergunta, gente, até agora? Não se reprima. Professor, tem algumas perguntas aqui do pessoal. Por favor, pode começar. A primeira que eu tinha visto lá em cima era, acho que a Marcela perguntou como que eles podem comprar os seus livros, né? Os cordéis. Ponto. Eu vou utilizar o nosso canal lá no grupo e vou mandar para vocês o catálogo que eu tenho. E aí eu envio para o Brasil.